Glória a Deus. Então nós temos aí a nossa escola bíblica hoje, falando da educação dos filhos à luz da palavra de Deus. Eu sei que muitos dos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando em casa já criaram seus filhos, né? Eu mesmo já tive o privilégio de criar meus 4 filhos. Mas agora eu tenho a missão de ajudar os meus filhos a criar os filhos deles. Já são 6 netos lá em casa, né? Embora eu esteja muito jovem, né? Mas já são 6 netos. E então nós temos aqui hoje muitos avós, né? Avô e avó, e temos alguns até bisavós aqui também. Mas é sempre o nosso objetivo. Aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, nós precisamos ensinar os outros, ajudar os outros, aconselhar os outros. Então, muitas famílias estão com certeza batendo cabeça, e nós estamos vendo isso agora, nesse tempo de pandemia, por não saber criar os seus filhos. Não aprenderam. E essas famílias estão se desestruturando. Na verdade, nunca foram bem estruturadas, nunca foram bem fundamentadas na palavra de Deus. E estão sentindo, então, esse vácuo, estão sentindo as consequências disso agora, nessa pandemia. Então, pais desesperados, mães desesperadas, como lidar com os filhos demonstrando uma grande rebeldia, desobediência, e aí os pais se estressam e brigam, enfim. Nós aqui na igreja temos visto aí algumas famílias, alguns casamentos, por exemplo, né, entrando em rota de colisão, alguns já até falando e indo a vias de fatos de separação. Não estão sabendo lidar com isso. Então, esse assunto está na Bíblia, né? Maior parte dos ensinamentos a respeito disso vem desde a época de Moisés, portanto, 1450 anos antes de Cristo. E era para ser lido, repetido, escrito nas portas dos umbrais, tudinho. Então, esse é um assunto que a gente tem que sempre estar trazendo à baila, sempre trazendo à tona. A igreja tem que estar sempre ouvindo disso, porque o mundo está aí para nos distrair, para nos desviar do foco, né? As técnicas psicológicas e tudo, as próprias leis, a legislação vai afunilando para destruir as famílias e a criação de filhos. E hoje, então, nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Já está funcionando aqui esse negócio meu? Então, não está, não. Veja aí. É aqui nesse? É o de cima ou de baixo? Esse é para ir, esse é para voltar. Perfeito. Então, eu quero usar com os irmãos hoje o texto de Deuteronômio, escrito por Moisés, como eu disse, há cerca de 1450 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos nessa época. E Deuteronômio significa repetição, e quando o povo já estava prestes a entrar na terra prometida, Deus colocou no coração de Moisés que ele tinha que repetir tudo aquilo para que o povo inculcasse bastante e não tivesse dúvidas na hora de ensinar os seus filhos, e quando eles entrassem na terra prometida, eles não se desviassem. Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18 a 25. Marque aí na sua Bíblia. Você que está em casa, marque na sua Bíblia, vai anotando isso. Depois, se vocês quiserem, não só o vídeo vai ficar lá no link da nossa escola bíblica, mas também esses slides, né? Esse PowerPoint. Quem quiser depois, pastor Paulo, pastor Anderson, passa para todos vocês. Diz lá o texto, a palavra de Deus. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Examinai-as, ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor com letra maiúscula, né, o Deus da aliança, Yahvé, sob juramento prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes,
amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Boa parte dessa palavra é constituída de promessa. Deus prometendo: se vocês me obedecerem, se vocês me amarem, se vocês andarem no meu caminho, vocês vão ser bem-sucedidos. Essa promessa Moisés a sintetiza e diz para Josué. E depois o próprio Deus a repete para Josué, dizendo: se você me obedecer, você será bem-sucedido. Se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, você será bem-sucedido. Se você tiver o cuidado de fazer tudo quanto o meu servo Moisés te ensinou, você será bem-sucedido. Então, essa palavra tem relação direta com o nosso compromisso de criar os filhos conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. Educação dos filhos à luz da palavra de Deus. Essa menininha bonitinha não está aí por acaso, ok? Pois bem, antes de seguirmos em frente, depois do texto bíblico, nós precisamos reafirmar, e nunca demais, desde a época de Jeremias, ele dizia isso, que nós temos que sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Pedro diz que não se cansava de repetir os mesmos ensinamentos, Paulo também da mesma forma, né? Os 4 evangelhos trazem a mesma história, aprofundando pontos. A intenção de Deus é que os seus ensinamentos estejam sempre claros na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Então nós precisamos reafirmar algumas verdades. A primeira delas é que Deus é Deus da família. Em vários sermões, e no último domingo à noite, trouxe isso aos irmãos que estavam aqui, os que nos acompanham pela internet. Deus, na aliança de Deus, e a palavra Deus que aparece aqui, sempre é Yahvé, é o Deus da aliança. A aliança de Deus sempre envolveu a família, primeiramente com Adão e a sua descendência. Deus coloca então a potência em Adão e Eva, para que eles multiplicassem. A Bíblia diz que Deus os abençoou e deu uma ordem: multiplicai, enchei a terra. Depois, com Noé, no chamado recomeço, Deus abençoa Noé, abençoa sua casa e diz: multiplicai, enchei a terra. Deus, depois com Abraão, depois com Isaac, depois com Jacó, depois com José, depois com Josué, e essas personagens aparecem lá no texto de Hebreus, quando vai mostrar a superioridade de Jesus. E a nova dispensação começa com a demonstração de um milagre numa festa de casamento. Deus continua sendo o Deus da família. Segunda verdade que não pode sair da nossa mente e do nosso coração: a família é plano e presente. Põe em PP, plano e presente de Deus para nós. Por isso nós devemos amar e priorizar a família. Agora, interessante, muito mais do que muitos crentes, o diabo sabe dessa verdade. É por isso que no mundo inteiro as ideologias de várias naturezas investem pesadamente contra a família. Então, o problema não é só no Brasil. Nós estamos sofrendo essa enxurrada de ideologias contra a família, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, porque o diabo sabe dessa verdade. Ele sabe que a família é plano eterno de Deus e que ela é um presente para o seu povo. O seu povo cresce e se fortalece no contexto da família. Para nós, sempre a família foi, será uma bênção de Deus. Sempre. E nós, portanto, precisamos, em todas as circunstâncias, amar e priorizar essa bênção. Conforme eu disse domingo à noite, e já disse várias vezes, e vou continuar dizendo, né? A família não nasceu no coração de homem nenhum. A
Família nasceu no coração de Deus. É Deus quem instituiu a família. Portanto, nós devemos nos lembrar sempre, primeiramente, Deus promete vitória, é verdade. Aqui mesmo no texto de Deuteronômio que nós lemos hoje, nós temos promessas de vitória, né? Promessas inclusive de prosperidade, bênçãos maravilhosas. Deus promete vitórias, é verdade, mas Ele não promete a ausência de lutas. Então, Deus prometeu sim, é verdade. E eu vejo isso, muitas pessoas aqui reivindicando a bênção, né? Está escrito lá, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito lá, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Bênçãos e mais bênçãos Ele promete para a nossa família. De fato, é assim mesmo. Começou com Adão, como eu disse, depois com Abraão, depois com Isaac, Jacó, José, todos eles. Mas nenhum deles ficou isento de lutas, de adversidades, de dificuldades. Então, de fato, Deus promete bênçãos para a sua família, mas Ele não prometeu em lugar nenhum a ausência de lutas, de adversidades, de dificuldades. E como o diabo sabe que Deus tem prazer em abençoar a família, ele vai, com certeza, investir pesado contra as famílias. Tentar gerar dúvidas no coração dos familiares, enfim, confusão, desavença. Por isso é que nós passamos essa semana inteira orando para que Deus abençoasse as famílias com harmonia, para que Deus abençoasse as famílias com paz, para que Deus convertesse o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que houvesse respeito por parte dos pais, que houvesse obediência por parte dos filhos, que ambos, pais e filhos, pudessem obedecer a palavra de Deus, que os pais fossem sacerdotes. Tudo isso nós oramos essa semana. Por quê? Porque nós sabemos que os ventos vão soprar contra a nossa casa, nós sabemos que as águas subirão, mas se essa casa não tiver edificada sobre a rocha, ela vai cair. Por isso é que o lema nosso, nesse tempo todo de pandemia, tem sido fundamentado sobre a rocha e diante do altar. Aí nós vamos passar essas lutas. Segunda coisa, Deus promete uma chegada certa, é verdade. Vimos agora na Santa Ceia. Próprio Jesus disse, faça isso até que eu volte. Então Ele vai voltar. Jesus não é homem para mentir. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Todas as suas promessas se cumprirão. É isso que Pedro fala nas duas cartas, mas principalmente na segunda carta, quando alguns já estavam desistindo, achando que a volta de Jesus estava demorando e estavam retrocedendo. O escritor da carta aos Hebreus da mesma maneira. Alguns estavam retrocedendo, outros estavam desanimando. Mas Jesus prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai voltar. Então é o seguinte, nós já temos a promessa da chegada, nós temos a promessa do triunfo, nós temos a promessa da vitória. A igreja formada somente dos eleitos de Deus, aquela que Jesus vai congregar e congregar para sempre, essa tem um nome, inclusive teológico, de igreja triunfante. A igreja que triunfou, e Deus a vê triunfante. Texto de Romanos capítulo 8, deixa claro lá os verbos já no auristo, concluído, passado. Deus já vê a igreja dele verdadeira, glorificada, triunfante. Entretanto, Deus não prometeu em lugar nenhum que a nossa caminhada seria fácil. Eu gosto sempre de citar aquela analogia que Agostinho usa de que nós estamos numa travessia. Quando ele pega os salmos de Yeduntum e usa a expressão hebraica Yeduntum como travessia. Nós estamos então nessa travessia. E essa travessia não é fácil. Não é fácil. Então realmente viver em família não é algo simples e fácil. Não. Não é algo indolor. Não. Muitas vezes as maiores dores que nós temos é no contexto da família. Em muitos casos os maiores traumas acontecem na família. Mas de qualquer maneira, nós temos já a promessa da chegada, da vitória. Eu ouvi um aleluia aí, né? Um glória a Deus. Pois bem, mas a Bíblia ensina também, né, que quem tem a promessa da vitória não desiste. Poderia colocar essa frase como tema do texto de Hebreus. Eu entendo ali que o escritor da carta aos Hebreus, nós não sabemos ao certo quem foi, né? Que ele quis dizer para os seus leitores exatamente, gente, nós já temos a promessa da vitória, então nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder. Por isso que ele chega no final do capítulo 10 e diz, nós não somos dos que retrocedem.
Nós não somos, porque nós já temos a promessa da vitória, então nós não vamos desistir. Se você sabe que já tem uma grande bênção lá na frente, né? um presente maravilhoso, um tesouro lá na frente, que já é seu, que está lá, então você vai desistir? Não vai. Então, quem tem convicção da promessa, não desiste. É isso que Paulo estava ensinando aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Ele não, ali naquele texto, ele não tem nenhuma característica de masoquista, alguém que gosta de sofrer. Mas ele diz assim, alegrai-vos na esperança. Ou seja, eu tenho certeza do cumprimento da promessa, então eu posso me alegrar, mesmo passando por lutas e por dificuldades. Com certeza Deus vai me abençoar. Em virtude disso, conforme nós ensinamos no sermão de domingo à noite, nós precisamos de 3 coisas para estabelecer o nosso casamento e, consequentemente, uma família saudável. Família saudável está fundamentada em cima de um casamento abençoado. E um casamento abençoado precisa desenvolver todos os dias essas 3 virtudes. Essas 3 virtudes, marido e mulher, precisam todos os dias buscar essas 3 virtudes, investir nessas 3 virtudes, para poder ter cada vez mais um casamento abençoado e, consequentemente, uma família saudável. O que eu disse domingo à noite? Passado, paciência, perseverança e ousadia. Todos juntos? Paciência. Mais uma vez, igual criança de primeira série, bem alto. Paciência. Ousadia. Você que está em casa, paciência, perseverança e ousadia. Tem muita gente chutando balde, por pouca coisa. Tem muito casamento em rota de colisão, porque está faltando paciência, está faltando perseverança, está faltando ousadia. As pessoas hoje vivem nessa cultura líquida, né? nesse tempo de descartáveis, e não tem mais paciência para consertar nada, para corrigir nada. E pior ainda, são orgulhosos, idólatras no coração, não tem coragem de pedir perdão, não tem humildade para pedir perdão, para se corrigir, para voltar para o prumo novamente. O segredo de um casamento saudável não é a inexistência de problemas, de dificuldades, de lutas, de desentendimentos, de incompatibilidades. Não. O segredo de um casamento abençoado, um casamento saudável, é exatamente todos os dias a gente desenvolver paciência. Né? A gente, às vezes, brinca com as mulheres, que é difícil entender as mulheres, precisa de paciência dobrada. Mas quantas mulheres, a começar da minha esposa, que eu vejo, se ela não tivesse paciência, já tinha chutado meu traseiro há muito tempo. Porque eu sou um mala. E ela tem que aguentar ali, ela vai tendo paciência. Assim, e quantas que eu vejo aqui, eu olho para algumas irmãs e falo assim, olha, se os méritos humanos nos levassem para o céu, algumas aqui já teria passado do céu. Aí nós tínhamos que inventar alguma coisa aí, tipo culto do gancho, alguma coisa, para puxá-las para o céu, porque elas teriam passado. Verdade. Mas é aí que está a bênção do casamento. Paciência, perseverança, disposição para andar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha. Se você entende que a família é um presente de Deus para você, você vai dar, inclusive, a sua vida para a sua família. Né? Aqui, agora, recentemente, toda a igreja sabe, eu posso até citar isso, sem qualquer vaidade. Né? Vimos aí o nosso pastor Biasotto, um problema seríssimo, e a esposa dele disposta a doar o rim para ele. É isso. Se a minha família é um presente de Deus, eu estou disposto a morrer por ela. Então por que você que está me assistindo, os outros que estão aqui, querem separar por qualquer coisa? Teve um probleminha, etc. Não. Tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Próprios discípulos falam assim, mas o casamento é muito complicado. Falaram para Jesus, Jesus sim, mas não é para qualquer um. É para aqueles quem Deus capacita, quem Deus capacita. Então peça capacidade a Deus, peça sabedoria a Deus. E Tiago diz, a todos Ele dá liberalmente. Ele vai te ensinar como lidar com seu marido, como lidar com sua esposa e como vocês vão lidar com
os filhos. Então, não podemos esquecer disso. Paciência, perseverança e ousadia. Ousadia é sonhos, é ser proativo, é buscar, é ter coragem, né? Aliás, essa palavra ousadia aí, no grego, lá do texto de Hebreus, ela tem exatamente esse sentido. Alguém confiante, né? Alguém determinado, alguém confiante, alguém, um sonhador prático, que bota os sonhos na prática, né? Porque o sonho, se você não acordar, ele vai ser sempre um sonho. Então, você tem que botar na prática. Ok? A Bíblia é educação de filhos. Então, trouxe aqui, pincei na Bíblia 6 versículos a respeito da educação de filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, na essência, os filhos são de Deus, são do Senhor, não são nossos, né? Não tem nada de errado eu dizer, meu filho, minha filha, meus filhos, não tem nada de errado. Mas eu preciso ter a consciência que, na essência, eles são de Deus. Eu sou um mordomo. Deus confiou a criação deles a mim e me deu o manual. Então, Ele mandou eu fazer e disse como. O problema é que muitas vezes eu quero fazer sem olhar o manual, né? E aí eu vou acabar desobedecendo ao Senhor que me deu aquela tarefa. Segundo texto, né? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Cedo o disciplina. Essa palavra cedo aí tem até dos sentidos dela é berço, né? Então, o pai que verdadeiramente ama o seu filho, quer cumprir a palavra de Deus, ele começa a ensinar o seu filho, a disciplinar o seu filho. Disciplina aqui, pedagogos, no sentido de ensinamento, desde o berço. E não se enganem, os bebês precisam ser ensinados no berço, né? Porque eles são filhos de Adão, você não pode esquecer disso. Eles já vêm com a marca de Adão. E ele joga o biquinho fora e chora para acabar com aquele sono maravilhoso seu. E amanhã você chega no trabalho com uma olheira desse tamanho, né? E ele nem estava com dor com cólica nem nada. Ok? Às vezes você vai dar, ele faz assim, você ensinou isso para ele? Você não ensinou, mas ele rejeitou aquilo. E assim por diante, né? Outro texto interessante na Bíblia é Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Num ensinamento mais inteligível desse texto o caminho nunca vai sair da criança. Ou seja, a verdade. Os cristãos no primeiro século eram considerados, inclusive, os do caminho. O próprio Paulo diz que foi para Damasco para aprender os do caminho. O caminho, as verdades cristãs não vão sair do coração dele. Ele pode até andar errante por um tempo, isso, aquilo, outro, mas as verdades estarão lá. E mais cedo ou mais tarde, né, para nós, mas no tempo certo de Deus, aquelas verdades vão aflorar, vão brotar, vão fazer diferença. Então, confie. Faça o certo agora. Deus te honrará no futuro. Aí mais 3 textos, Provérbios 29, 5 e 15 e 17 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Corrija o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Então, são textos que você pode gravar, decorar e pensar nisso. Porque o mundo está falando o contrário, está aprovando até leis que te proíbem de fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que fazer isso, né? E conforme disse Pedro e João para as autoridades, nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus sabe o que Ele falou e por que Ele falou. Os homens não sabem o que estão falando, não. Eles batem cabeça, né? E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, verso 4. E por último, 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, na realidade, nós evangelizamos as crianças, nós ensinamos a respeito da salvação desde a tenra infância. Tem esse negócio de vou deixar a criança crescer e depois ela decide. Ensina desde cedo.
Se você deixá-la crescer e não ensinar, a natureza adâmica dela, com certeza, vai conduzi-la para os prazeres da carne e não para Deus. Com certeza. Então, tem que ensinar desde cedo. Ok? Vamos ver algumas considerações importantes, introdutórias. A primeira delas a respeito desse texto que a gente sempre usa, né? Que os filhos são herança do Senhor, galardão, Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra herança que está aí significa dádiva por vontade do doador. Cada criança nascida é, sem dúvidas, um gracioso presente de Deus, um legado de amor do Senhor, confiados aos cuidados dos pais. Para quê? Está aí na tela para nós. Para serem amadas, cuidadas, protegidas, moldadas apropriadamente para a glória de Deus. Então Deus nos confia os filhos e deseja, quer, planejou que nós pudéssemos amá-los, cuidar deles, protegê-los e moldá-los, Romanos capítulo 12, moldá-los para a glória de Deus. Então está certo sim, nós não criamos filhos para o inferno, nós não criamos filhos para o diabo, nós criamos filhos para o céu, para Deus. Ponha isso no seu coração, então não deixe o seu filho solto. Entenda isso. Por quê? Porque eles são herança do Senhor. Deus vai cobrar de nós. Deus vai acertar as contas conosco. As parábolas que Jesus contou, das vezes que o Senhor saía e depois voltava e ajustava as contas, se aplicam aqui tranquilamente. Um dia Ele vai chegar e vai acertar contas. Eu costumo dizer para pais e mães, eu tenho certeza que, na essência, Deus não vai cobrar de mim se eu fui um grande doutor, se eu fui um intelectual, se eu fui isso, se eu fui aquilo outro, né? Se eu fiz sucesso na sociedade assim, assado. Na essência, Deus não vai me cobrar isso, com certeza. Né? O máximo que Deus vai me cobrar é se eu dei testemunho de crente lá, sendo um grande médico, sendo um grande advogado, ou sendo um grande empresário, ou sendo um professor, né? Ou sendo isso, sendo aquilo. Mas na realidade, Ele não vai me cobrar pelo fato de eu ter sido ou não isso. Mas, com certeza, Ele vai me cobrar como eu criei a herança que Ele me confiou. Isso um dia eu vou ter de acertar essas contas com Ele. Não tem escapatória. Ele vai dizer, eu te dei uma herança e a minha expectativa é que você cuidasse bem. A minha expectativa é que você amasse-a, que você cuidasse dela, que você a protegesse e que você a moldasse para a minha glória. Vaso de honra. Vaso de honra. Olha que coisa. Às vezes nós fazemos, até inconscientemente, dentro da nossa casa, coisas parecidas. Né? Aqui, por exemplo, ganhei esses dois vasos lindos que já estão aqui já há algum tempo, de uma irmãzinha querida aqui da igreja. E interessante, de vez em quando eu pergunto para a nossa administradora, você está cuidando bem desses vasos? Porque eu tenho certeza do carinho que a pessoa doou isso aqui, eu gosto disso aqui, então eu cuido. Num certo sentido, eu estou cuidando para a pessoa que doou isso. Mas vocês fazem isso. De repente você ganhou um vaso, alguém viajou, foi lá para a China, foi não sei para onde, trouxe um vaso bonito para você, né? E te deu, e você limpa aquilo com cuidado, cuida, põe lá na sala. Por que não faz a mesma coisa com os filhos? Vocês são muito mais importantes do que vaso. E a pessoa que colocou essa herança sob a sua confiança vai acertar as contas com você um dia. A palavra galardão, né? A palavra galardão significa algo dado livremente pela generosidade, pela generosa decisão do doador. Portanto, como forma de gratidão por tão grande herança e por incomparável galardão. Então, os filhos continuam sendo de Deus, mas o fato de tê-los conosco, de ter todo esse trabalho com eles, que Deus mandou, isso para nós é uma alegria, isso é um presente, na realidade é um galardão. É um galardão tão maravilhoso, né? Que nós
agora, nesse tempo de pandemia, com tristeza no coração temos visto isso. Né? Alguns filhos morrendo antes dos pais. E o tamanho do sofrimento dos pais de enterrar um filho, uma filha. Então, olha bem, a maneira de agradecer a Deus por esse presente maravilhoso, né? Para qualquer mãe aqui, hoje é dia das mães, qualquer mãe, eu posso até olhar para uma criança, para alguma coisa, até para os meus lá e dizer, puxa, mas ele é tão feinho, puxou para o meu lado e tal. Mas fala isso para a mãe, ela fica brava com você na hora. Né? Fala para qualquer mãe que o filho dela é feio. De fato, nenhum é feio, é bonito, maravilhoso, porque é uma bênção de Deus, é um galardão de Deus. E a maneira de agradecer a Deus aquele presente maravilhoso, que ninguém poderia ter te dado, só Deus, é você então criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Segundo, educação de filhos não é tarefa fácil. Então, põe isso no seu coração. Deus nos deu isso, e isso não é uma coisa simples, não é fácil. Né? Então, se qualquer pessoa vender aí facilidade na educação de filhos, você pode correr, porque é um engodo, é uma mentira, é difícil. Né? Terceira lição, educar filhos é uma tarefa intransferível e pessoal dos pais. E aqui que está o problema da nossa geração, hoje. Tem muitos pais e mães que estão terceirizando essa tarefa. Terceirizando para uma babá, para uma empregada doméstica, ou terceirizando para a creche, para a escola, né? Às vezes uma escola muito cara, rica, e você acha que está seguro porque você está pagando 3 mil por mês para o seu filho ou sua filha ficar lá. E acha que está ok. Né? E diz isso até com orgulho, mas na realidade aquilo é uma vaidade mesmo. Você quer mostrar que tem condições de pagar uma mensalidade de 3 mil. Mas eu quero dizer para vocês que a tarefa de educar filhos, ela é intransferível, é uma responsabilidade direta, pessoal dos pais. Dos pais, ponto. Então não tem como. Você pode ter uma babá para te ajudar, não tem nada de errado nisso, você pode arranjar uma boa creche para colocar lá para te ajudar e tudo, mas você, pai e mãe, tem que estar de olho, tem que estar acompanhando, dia a dia, tem que participar. Não se cria filhos à luz da Bíblia por telepatia, por controle remoto, terceirizando. Não, não tem terceirização na criação de filhos. Quarto, educar filhos exige tempo, cuidado, preparo e responsabilidade. É por isso que eles nascem bebês. Se não precisasse disso, Deus ia fazer de alguma maneira que eles nascessem como Adão e Eva. Já nascesse grande. Né? Já nascesse grande. Adão foi criado grande e já com a capacidade de dar nomes para todos os animais. Então Deus já criou com muitas informações. Mas no nosso caso vem bebezinho. Então isso exige tempo, isso exige cuidado, exige preparo. Então você tem que ir buscando as informações. E o manual mais importante é a Bíblia. Vai buscando na Bíblia. Né? E assim, e responsabilidade. Outra verdade, quinta, o lar, com tudo que nós estamos vendo aí, inclusive com o novo presidente americano, né, que a gente está vendo aí, o lar ainda é a melhor escola e a Bíblia é o melhor livro didático para a criação dos filhos. Não esqueça isso. Nada, enquanto Jesus não voltar, até a volta de Jesus, nada vai substituir o lar, a família. E eu estou dizendo nada mesmo, nem a igreja. Nada substitui o lar. E na criação dos filhos, nada pode substituir a Bíblia. Mas, infelizmente, eu estou assistindo isso de camarote. Os filhos nossos estão sendo educados com tablet, com desenhozinho, não sei do que, disso, daquilo outro, etc. e tal, com um monte de outras parafernálias, e a Bíblia longe. Mas nós sabemos que nada pode substituir a Bíblia na educação dos filhos. É o melhor livro didático.
O melhor livro didático é a Bíblia. E o que os pais precisam ter é criatividade para usá-la na educação dos filhos. Então, não esqueça disso. Sexto, criar filhos é uma das poucas tarefas no mundo inteiro que o pagamento só é recebido se o serviço for bem feito. Então, na criação dos seus filhos, preste bem atenção. Os que estão aqui, olhem para mim, os que estão em casa, não esqueça disso. Na criação de filhos, você só receberá o pagamento, se alegrará nesse pagamento se você fizer um serviço bem feito. Se não criar os seus filhos devidamente, você vai sofrer mesmo. Não é maldição que eu estou jogando, não. É a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz isso. Então, essa tarefa você só recebe por ela se fizer o serviço bem feito. Se fizer o serviço bem feito, você vai ser honrado no futuro, você vai se alegrar no futuro, sua alma vai ter paz no futuro, você não precisa ficar preocupado com plano de saúde, você não precisa ficar preocupado se vai ficar de cama ou não, você sempre vai ter alguém que vai cuidar de você. Seu filho, sua filha não vai te encaixotar e mandar você lá para o asilo, para isso, para aquilo outro, e ir de 2 em 2 anos lá, ou nem ir lá, deixar você por lá. Não. Então, preste atenção no que você está fazendo hoje. Num outro contexto, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Isso vale também para a educação dos filhos. Olha lá. Os filhos tornam-se para os pais segundo a educação que receberam. Uma recompensa ou um castigo. Então, preste atenção nisso. Sétimo, os resultados da criação de filhos. Então, nós temos as consequências negativas, mas temos resultados positivos. Então, as consequências negativas, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 10:1. Um filho sábio alegra o seu pai, mas um filho insensato, a palavra hebraica que aparece aí, pode ser traduzida por tolo, arrogante, soberbo. A gente já vê na tendência natural adâmica nas crianças. Às vezes tem algumas crianças que, com uma tendência natural, ela já é mais soberba, né? Ela já é mais altiva. Se o pai não corrige aquilo, vai se tornar um tolo. Um tolo. E a Bíblia diz: mas um filho tolo, um filho insensato, é a tristeza da sua mãe. Pastor Marcos que está falando, não. Estou só repetindo a Bíblia. Vai sofrer. Provérbios 15:20. Um filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato, tolo, despreza a sua mãe. Você não pode esquecer que tanto Eclesiastes quanto Provérbios são livros de sabedoria, fruto de observações. O rei Salomão observando. E ele observou. Uma criança bem criada, um filho bem criado, alegra o pai e a mãe. Uma criança mal criada ou não criada devidamente vai trazer tristeza para a mãe. Sempre ele cita a mãe em segundo no contexto sentimental, porque sentimentalmente ela sofre mais. Agora olha o texto de Provérbios 17:25. O filho insensato, ou seja, o filho tolo, soberbo, etc., né, é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz, ou seja, para a sua mãe. Eu fico imaginando o sofrimento de uma mãe lutadora, que realmente buscou com honestidade a sua vida e hoje vê o filho preso. A tristeza dela enfrentando aquelas filas grandes lá no Carumbé para fazer uma visita. Muitas delas são membros de igrejas, algumas fervorosas do ciclo de oração da Assembleia de Deus, o tanto que aquelas mulheres choram. E o tanto que elas são humilhadas naquela fila, desprezadas, amarguradas. Imagina isso. Só que tem muitas jovens da nossa igreja que deram à luz agora, as crianças estão crescendo, que não prestam atenção nisso. E o tempo passa, e passa rapidamente, e nós voamos. E depois de um certo tempo não tem como corrigir mais. Aí é a polícia que tem que corrigir, aí é Gabriel Leal que tem que resolver o problema. E muitas vezes tem que ser corrigido na borrachada e não dá conta. Não usa a vara agora, usa o cacetete depois. Não é isso? Então,
Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. É a Bíblia que está falando. Então, o que é que nós temos? As consequências negativas: vergonha, tristeza, ódio, amargura, sofrimentos. Agora, as consequências ou os resultados positivos, nós temos descanso, alegria, paz, orgulho, prazer e honra. Quem faz o serviço bem feito, depois vai descansar. Vai descansar. Eu vejo coisas ruins, mas eu vejo coisas boas também. Eu vejo tantas coisas aqui na nossa igreja mesmo, de filhos que cuidam do pai com o maior carinho. Nessa época da pandemia, eu tenho visto alguns com uma preocupação enorme com o papai e com a mamãe, já velhinhos, e cuidando e protegendo e tudo. Às vezes, acho até que está exagerando demais da conta. Né? Maravilhoso. Então, com certeza, aquele pai e aquela mãe fizeram o serviço bem feito. E hoje estão tendo descanso. Estão tendo alegria. Quantos mais velhos que eu vejo aqui na preocupação terrível, você vai aguentar pagar a Unimed quando tiver com seus 70, 75 anos, que o preço vai ficar muito caro, ou um outro plano de saúde, e fica naquela preocupação, como é que vai ser? Se você criou seu filho bem criado, não preocupa com isso não. Essa preocupação é dele. Ele vai cuidar de você, com certeza. É isso que a Bíblia diz. Corrija o teu filho e ele te dará descanso. Sim, deleitará o teu coração. Né? Darás delícias à tua alma. Noutra versão, na versão internacional, diz lá: discipline o seu filho e esse lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Mas olha a versão na linguagem de hoje. Que coisa maravilhosa essa tradução aí, nesse sentido, nesse versículo. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Olha essa foto que eu vi aí, ó. Olha lá, ó. O filho de um pedreiro com uma catadora de castanhas também venceu. No dia da formatura dele, ele honrou os pais. Honrou os pais. Ele disse lá: meus pais, meus heróis. Faça o serviço bem feito. E você vai ter orgulho dos seus filhos. Com certeza. Né? E o texto continua lá: ó, grandemente se regozijará, se alegrará o pai do justo, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se aquele que te deu, regozije-se aquela que te deu a luz. Pois bem, 8, os filhos não são a extensão da nossa vida, e não os criamos para nós mesmos. Então, muitos cometem esse erro, né? Você acha que os filhos é uma extensão sua. Não, é uma alma que no tempo certo vai dar conta de si mesmo. Né? Os filhos não vêm com o manual, eles não nascem sabendo. O manual Deus já nos deu, e agora eles precisam aprender. Então, Deus não colocou tudo que eles iriam precisar, na cabeça deles. Não. É os pais que vão inculcar isso. A ordem que Deus deu a Moisés para dar ao povo foi exatamente que nós devemos inculcar. E lá no Novo Testamento a palavra admoestar, a palavra grega notenus no Novo Testamento, é exatamente abrir a cabeça e colocar dentro. É uma palavra composta. Nós precisamos inculcar. Eles não vêm de fábrica sabendo. Eles precisam ser ensinados. Alguns erros, aí na tela tem aí, todos esses vocês sabem, né? Desde pequeno, dê ao seu filho tudo que ele deseja. Ache graça quando o seu filho disser palavrão. Né? Não dê orientação espiritual. Nunca diga que ele fez algo errado. Deixe que o seu filho leia e veja qualquer coisa. Né? É interessante esse ponto 5 que eu coloquei aqui. Né? Na realidade, extraí de um determinado folheto que eu vi, achei interessante. E muitos pais fazem isso, deixa os filhos ver e ler qualquer coisa, mas estão preocupados agora com o coronavírus e bate, como é que é? Nayara, esses negócios que matam o vírus aí agora, né? Quaternário de não sei das quantas,
de amônia e não sei o quê, está tudo preocupado com vírus, mas está deixando o seu filho contaminar a alma. Então, como está escrito lá, você às vezes tem preocupação com a louça, que ela tem que ser esterilizada, mas o espírito do seu filho pode ser alimentado com lixo. Gente que não está percebendo isso. Né? E agora na pandemia está deixando, não está indo lá ver. E assim por diante. Né? Discuta frequentemente na frente deles. Isso é uma coisa terrível. Infelizmente tem acontecido muito. Os pais brigando na frente dos filhos, discutindo na frente dos filhos. E às vezes um desrespeitando o outro na frente dos filhos. Às vezes o pai xinga a mãe na frente dos filhos, a mãe xinga o pai na frente dos filhos, etc. e tal. Né? Continue fazendo isso. Continue. Né? Olha o ensinamento que você vai dar para ele. Aí eu termino dizendo assim, ó, se você faz isso, esses 9 mandamentos que aparecem aí, se você tem feito isso, prepare-se para uma vida sem alegrias, pois é exatamente isso que o espera. Pode se preparar, porque é isso que vai acontecer. Né? Quem educar seus filhos dessa maneira, realmente deve esperar anos difíceis. Pois a Bíblia diz em Provérbios 29, 15, quando todas as vontades da criança são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Esse texto, na linguagem de hoje, ele só faltou desenhar. Então, faça todas as vontades do seu filho, que ele vai fazer você passar vergonha no futuro. Tá? Pois bem, a chave, então, para boa educação. A chave para boa educação, à luz da Bíblia, está ali. Né? Quem governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito. Essa é a chave da boa educação. Comece agora. Criar os seus filhos na disciplina do Senhor, com todo respeito. Então, quando o texto diz lá, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar na disciplina e na admoestação significa, primeiramente, a palavra disciplina que aparece lá, paidagogos, tem o sentido de treinar. Treinar em obediência, na obediência, para a obediência. Não é um jogo de palavras, não. É realmente uma interpretação bem literal dessa palavra. É criar em obediência, criar na obediência e criar para a obediência. A essência dessa criação é obediência. Treinamento para agir de acordo com regras estabelecidas. Os filhos precisam aprender que em todos os segmentos existem regras, normas, horários e devem ser cumpridos. E se não aprenderem isso em casa, não vão aprender na escola e nem em outro lugar. Então, a casa do crente tem que ter ordem, tem que ter organização, porque é um pedacinho do céu, nós somos embaixadores de Deus. Segundo sentido, né? Animar, exortar, incentivar. É isso que o texto de Efésios está querendo ensinar para nós. A palavra exortação na Bíblia, na realidade, ela não significa puxar orelhas, ela significa incentivar, animar, esse sentido. Então, nós não devemos provocar os nossos filhos, ficar desanimando-os. Pelo contrário, nós temos que animar. Vamos lá, você vai conseguir, você pode, Deus está com você, vamos. Esse é o sentido. Limitar, né? Impor limites. Impor limites. A Bíblia deixa bem claro isso. O nosso sim dentro de casa tem que valer sim, o nosso não tem que valer não. Quando Jesus diz, né, sim, sim, não, não, que passadista do maligno, é verdade. É verdade, quando você falar sim, tem que ser sim. Ele tem que valer sim, a criança tem que entender que você, de fato, está falando sim. Muitas crianças, o pai fala sim, ele entende não. Muitos pais falam não e ele entende sim. Então tem um sinal errado aí. E aí não vai dar certo. O seu sim tem que ser sim. Falou sim é sim. Falou não é não. Acabou a conversa. É isso que a Bíblia diz. Né? A estutice, ou seja, a insensatez, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Ou seja, é natural, é da natureza adâmica, elas aprontarem. Então significa que você tem que corrigir. Se você corrigir, elas vão entrar, elas vão chegar no prumo, ou seja, elas vão se comportar. Precisa, olha como é que a Bíblia é rica
para ensinar os pais a educarem seus filhos. E, por fim, a questão da correção. A disciplina também traz esse aspecto da correção, né? Da correção, da repreensão. Né? É aquele castigo, é a varada no traseiro mesmo e tudo. Eu sempre brinco, às vezes, dizendo o seguinte, que a pessoa que mais me bateu foi a pessoa que eu mais amei, minha mãe. Eu tomava 3 surras por dia. Né? Tem uma vara de goiaba lá, tem dia que era com uma vara de goiaba, enfim. Mas até hoje, já tem 40 anos quase que meu pai morreu e acho que 20 anos, mais de 20 anos que minha mãe morreu, e até hoje eu os agradeço. Eu os agradeço. Né? Então, porque a disciplina na Bíblia também tem essa correção. Olha o texto de Apocalipse, como é que é maravilhoso. Né? A igreja de Laodiceia tinha muitos problemas. Inclusive de desobediência, de rebeldia. Mas o próprio Jesus disse que amava aquela igreja. E ele disse, exatamente porque eu amo vocês, é que eu repreendo e disciplino. Então, lá na carta a Laodiceia, diz lá, capítulo 3, verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, na realidade, não disciplinar os filhos é o contrário de amor. Que o pai que ama, disciplina cedo. Então, Jesus disciplinou a igreja de Laodiceia, mesmo amando aquela igreja. Né? Depois tem o texto de Hebreus 12, de 5 a 8, e depois também tem o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Né? Todos os filhos necessitam de algumas coisas básicas. Vejam lá, à luz da palavra de Deus. Primeiro, coerência dos pais. Você tem que ensinar seus filhos a amar a Deus, mas eles têm que ver que você ama a Deus. Então tem que haver coerência. Você tem que ensinar que é muito importante estar na igreja, não deixar de congregar, mas você tem que acordar cedo e vir para a igreja. Tem essa questão de você ficar dormindo em casa assistindo a Fórmula 1 10 horas da manhã no domingo, ou o jogo de futebol, isso, aquilo outro, e mandar os filhos para a igreja. Né? E você é crente, aí manda a mãe vir com eles. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, coerência. Coerência. Por isso que a Bíblia vai dizer que primeiro eu tenho que guardar a palavra do Senhor no meu coração para depois inculcar nos meus filhos. Se ela não estiver no meu coração, não tem jeito de eu inculcar nos meus filhos. Segunda coisa que a Bíblia vai dizer, limites claros. Limites claros, regras e limites, oferecem aos filhos segurança e certeza de que eles são amados. Então veja como o diabo é sagaz. O diabo é sagaz, ele inverte as coisas. Ele inverte. Então tem muitos pais que têm medo de disciplinar os filhos, têm medo de colocar limites para os filhos, têm medo. E é exatamente o contrário. Quando você não coloca limites, quando você não coloca regras, essas crianças vão crescer totalmente desequilibradas, elas vão crescer crianças medrosas, porque é exatamente os limites, as regras que vão dar segurança para eles. Então, precisamos de limites claros. Às vezes, você até põe os limites, mas não é claro. Não é claro. A Bíblia diz que nós precisamos ser claros. Então você pega a criança e diz, papai não quer que você faça isso. Entendeu? Repita aqui para ver se você entendeu. Aí ele vai repetir. Aí entendeu, tá claro. Terceiro, precisa de referências. O ser humano ele precisa de referências. Todos nós temos essa disposição de imitar. Nós precisamos de referência. Né? Precisamos. Eu fico vendo aqui, o barulho da bateria chama a atenção das criancinhas pequenas. Né? Marcos está tocando ali e eu observo, elas estão aqui, fazendo. Daqui a pouco ele é uma referência para essa criança, ele quer tocar bateria igual ele. E assim por diante. E dentro de casa, pai e mãe precisa ser referência. Referência, modelo. Modelo. Olha o que a Bíblia diz. 1 Crônicas 14, 8, diz lá, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, o nosso diapasão tem que ser correto.
essa afirmação aqui é maravilhosa. Os filhos veem mais do que ouvem. Os filhos veem mais do que ouvem. Interessante, é por isso que chega lá em Tiago, Tiago vai falar que a gente tem que ouvir mais do que falar, porque tem 2 ouvidos. Mas, na realidade, eles veem mais do que ouvem. Às vezes você fala um monte de coisa, mas faz diferente, eles vão fazer o que você fez. Né? Outra verdade, a educação espiritual dos filhos. Né? Aí depois você lê em casa Deuteronômio 6, 4 a 9 e Josué 24, 14 a 15. A educação espiritual, a educação cristã das crianças é responsabilidade prioritária dos pais e acontece essencialmente na família. Isso é uma verdade bíblica. A igreja começa lá na família. E a responsabilidade dos pais. Então o pai que está aqui é um pastor dentro de casa. Né? A mãe é uma pastora dentro de casa. Pais e mães são sacerdotes dentro de casa. Né? E precisam ensinar em casa. A igreja desempenha um papel muito importante para auxiliar nesse trabalho, né? Mostrando que as escrituras ensinam por meio da pregação e do ensino teológico. Porém, é na família que a educação espiritual deve começar e se manifesta de forma mais intensa. Ok? Outra verdade, o alvo da educação espiritual é o coração. Tem coração. Então, hoje nós estamos na era da tecnologia, você tem YouTube de tudo, etc. E tal, você tem que parar, e o alvo é o coração. Você tem que falar olhando nos olhos, tem que alcançar o coração do seu filho, da sua filha. A educação espiritual é pastorear o coração dos filhos, o ponto central é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Invista no seu filho dessa maneira. Né? Pois bem, outra verdade, o ponto central deve ser o pastoreio do coração dos filhos, preste atenção, então gaste tempo nisso. Ok, e para encerrar, alguns princípios, né? Antes de pastorear o coração dos filhos, os pais precisam observar seguintes regras, né? Os seguintes ensinamentos básicos das Escrituras. Uma regra áurea, olha o que eu acabei de dizer, está escrito lá em Deuteronômio 6,6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, antes de ir para o coração do seu filho, precisa estar no seu coração. Antes de ir para o coração do seu filho, vai estar no seu coração. Se não tiver no seu coração, não vai para o coração do seu filho. Aprendendo a amar Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E depois diz, e você vai ensinar isso ao seu filho. Então você precisa amar a Deus para ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Né? Acontece muitos casos, muitos, né? Que às vezes os pais não amaram a Deus, etc. Tal, e lá no futuro Deus converteu aquela criança. Aquele agora jovem ou adulto. Ok, isso é um milagre da conversão. Mas, numa família cristã, a gente tem que mostrar para as crianças que nós amamos a Deus e elas, então, vão amar ao Senhor. É um princípio milenar. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os filhos. Provérbios 14, 26. Os filhos precisam de pais que temam o Senhor, para que eles possam se refugiar nessa verdade. Ok? Um outro princípio, né? Alguns dos principais objetivos da educação cristã. Esse aí é um livro que aparece aí, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp, da nossa editora, muito bom. E ele coloca vários princípios, eu destaquei ali 4 deles, né? 4 deles. Por que nós temos que ensinar a Bíblia para os nossos filhos, a educação cristã para os nossos filhos? Primeiro, para livrá-los das influências pagãs. Quando você faz o papel bem feito, seu filho vai para a faculdade e não vai se perder. Infelizmente, muitos dos nossos jovens e adolescentes têm se perdido quando chegam na faculdade, na universidade, porque o papel não foi bem feito, eles não têm uma base boa. Chegam lá, vão entrar em ideologias de esquerda, disso, daquilo, outro, aí estão a favor do aborto, um monte de coisa, não aprenderam corretamente. Segundo, para gerar conceitos verdadeiros, conceitos estáveis, conceitos eternos. Terceiro,
né? Direcionar não apenas o comportamento dos filhos, mas também as atitudes do coração que procede o engano. Então, internalizar o Evangelho. A Bíblia diz que o jovem vai ficar livre de tudo isso quando ele tiver a palavra de Deus no coração. João disse: vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está no coração. Por fim, então diz aí, a educação é mais que treinamento para a vida, é desejo de ver os filhos sendo transformados pelo poder do Evangelho. Então, o grande desejo do seu coração é ver seus filhos transformados pelo poder do Evangelho. Okay? Ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. No final coloquei uma pequena bibliografia, são livros maravilhosos, John MacArthur, Pais Sábios, Filhos Brilhantes, Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, do Ted da esposa, né? Instruindo o coração da criança. A Criação de Filhos no Poder do Evangelho, um dos livros melhores que eu já vi nesse assunto, da nossa editora também, né? William Ferry, Herdeiros da Aliança, da Susan Hutt, e um outro do Paul Tripp, que é Desafio aos Pais. São livros maravilhosos. Se você quiser ler para ter mais conteúdo ainda, uma ajuda, todos eles, esses que eu separei, todos eles, o pano de fundo é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Não são livros baseados em psicologia e nem sociologia, nem outras gias daí. Não, mas na palavra de Deus. Amém? Os que estão presentes, vamos ficar de pé. Encerrar então a nossa escola bíblica no Dia das Mães, segundo domingo de maio, falando da criação dos filhos, né? Esse dom inefável que Deus deu a estas irmãs. A Bíblia diz que ser mãe é um dom inefável de Deus, é a Bíblia que diz, né? E agora esse dom inefável vem com essa missão: criar os filhos. Então, ser mãe não é só parir, trazer à luz, não, é ter consciência da responsabilidade que esse dom inefável traz. Então, nossa oração é que você seja uma mãe abençoada, uma mãe, conforme diz os vários versículos que estão ali, que nós lemos hoje, de Provérbios, uma mãe que se alegre naquele filho que ela trouxe à luz, que ela foi instrumento. Que você seja bem-aventurada como Maria foi, que ela seja esse exemplo para as nossas mães, né? Esse é o nosso desejo do nosso coração, e que nós tenhamos crianças saudáveis, alegres, correndo para baixo e para cima, mas coraçãozinho sendo abastecido com a palavra de Deus, fortalecidas. Daqui a pouco adolescentes conscientes, fortes, jovens vão chegar na faculdade, né, bem firmados sobre a rocha. Daqui a pouco serão os nossos diáconos, nossos presbíteros, nossos pastores, nossas missionárias, nossas professoras e assim por diante. Isso é que Deus espera de nós.